Primeiramente, Mateus capítulo 18. Primeiramente o 21 e o 22. Eu vou pedir à pastora Quitéria que leia para mim. Os discípulos, eu vou contar aqui, nós vamos ver a parábola do credor incompassivo. Por que Jesus contou para os discípulos esta parábola do credor incompassivo? Porque os discípulos estavam em dúvidas concernente a perdoar a alguém. Jesus estava falando sobre perdão e Pedro tomou a palavra e falou assim: Senhor, Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão que pecou contra mim? 7 vezes? Jesus falou assim: olha, em verdade, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Vamos lá? 18, 21 e o 22. Esses dois versículos. Pode ler, pastor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Sim. Isso pode ser na igreja, isso pode ser dentro da sua casa, casa cheia, né, Margarida? Cheia de gente, neto, filhos, genros, todos nós temos a nossa família. E nesses tempos de hoje, nós temos visto muitos problemas dentro da família. Então esse texto hoje é para nós, é para a igreja do Senhor. O assunto de hoje é para nós. A família, quanto mais cresce, mais problema há para serem resolvidos. Problemas para serem resolvidos. E a maior parte dos problemas que surgem no nosso meio, no meio da família, é a falta de tolerância, é a falta de perdão. Então Pedro argumentou: quantas vezes? 7? Jesus falou assim: olha, 70 vezes 7. Dá um número de quantas vezes eu deva perdoar o meu irmão? 70 vezes 7? Quanto que dá o total? Quem se habilita? 400 e? 400 e quê? 90. Muito bem. 490 vezes. A pessoa vai lá e fala alguma coisa contra você. Fala mal, ou até mesmo tropeça no teu pé, dá um chute, ou se engana com alguma palavra. Então, se for necessário você perdoar ou deletar perdão, tá? Jesus falou 490. Por que 490? Porque perdão não tem limite, não tem restrição. Todas as vezes que a pessoa necessita de ser perdoada por você, você precisa perdoar. Amém ou não, amém? Amém. Nós precisamos perdoar. Nós vivemos num mundo globalizado. Nós vivemos num mundo caótico, cheio de problemas, volto a dizer. E muitas das vezes, você precisa aprender a exercitar o perdão. Porque você perdoa e você também vai precisar de ser perdoado. Porque nós somos falhos. Todas as vezes nós falhamos. Falhamos com nossos irmãos, com a nossa esposa, com nossos filhos. Falhamos na empresa. Falhamos quando estamos dirigindo. Quantas pessoas falham conosco, dá uma cortada.
né? Teve uma vez que eu fiz uma falha feia no trânsito, aí eu coloquei a mão assim para fora e fiz assim pro rapaz. O que quer dizer isso, Caí? Eu fiz assim para ele, ó. Perdoa-me. Amém ou não, hein? É um gesto de trânsito, tá? Você pode também dar o pisca, tá? E você vai comunicando. Então, em tudo você precisa perdoar, tá? Uma pessoa que fala mal de você, uma pessoa que te menospreza, em tudo você precisa perdoar. Mas a pessoa que me feriu, é ela que tem que me pedir perdão. Eu estou esperando ela me pedir perdão. Não espere que a pessoa te peça perdão. Porque nem todas as pessoas, elas vão reconhecer que te feriu, que te maltratou. Nem todas as pessoas. Às vezes ela faz aquilo por maldade. E você não pode trazer isso para o coração. Porque quem vai ficar doente é você. Você não vai dormir. Ou seja, todas as vezes que você ir para algum lugar, passar próximo da casa daquela pessoa, você vai lembrar do mal feito. E o teu coração vai ficar amarrado com aquela pessoa. Triste, amargurado, murmuração, né? Tristeza, revolta. O doente vai ser você. Por aquela palavra, você passará a ter uma pendência, uma doença. E para que você não fique doente, você precisa perdoar. Amém ou não amém? Amém. Libera o perdão. Ah, mas foi grave. Perdoa. Entrega essa pessoa nas mãos do Senhor. Não espere ela vir a você para pedir perdão, reconhecer os erros dela, porque muitas das vezes ela não vai reconhecer. Ela vai dizer: você está louco, você é bobo, e isso vai se agravar muito mais. Então você libere o perdão. Não precisa procurar muitas vezes a pessoa, mas você fala: eu te perdoo. Libera essa pessoa do teu coração. Tira essa pessoa de dentro do teu coração, para que você não fique doente, não fique triste, não fique aborrecido, para que você não fique no estado de murmuração. Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, quer dizer, perdoa eternamente, tá? Qualquer coisa, vai perdoando, perdoa, libera o perdão. Amém ou não amém? Amém. Então Jesus contou uma parábola no dever de nós perdoarmos. Parábola quer dizer paralelo. Parábola quer dizer uma eu escrevo narrativa, tá? É uma narrativa. Então vamos ver aqui 18 a partir do 23. O que diz aí no texto, em negrito? A parábola do credor incompassivo. Vou repetir: a parábola do credor incompassivo. Versículo 23. Projeta aqui, por favor, pastora, leia por gentileza. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Amém? Peraí. Porque o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer o quê? Contas com os seus servos. E começou... Esse rei em que a palavra, o próprio Jesus está escrevendo, ou como é que fala? Nos trazendo, né, uma parábola, um exemplo, tá? No tocante às coisas celestiais.
O reino de Deus quer dizer domínio. O reino de Deus, nós nos encontramos debaixo do domínio, da vontade do Senhor. Então nós que estamos procurando fazer justiça, abraçar o reino de Deus, nós estamos inseridos nesta parábola. Você e eu, nós estamos inseridos dentro desta parábola. Amém ou não, hein? Amém. Então, né? O rei, ele quis fazer o quê? Conta com os seus o quê? Com os seus servos. Chegou o momento de nós fazermos as contas a todos vocês que me devem. Esse rei refere-se ao próprio Deus. Esse servo refere-se a você, refere-se a mim, a cada um de nós. Esse servo, o seu nome se encontra no anonimato. Aqui não se descreve o nome dele. Isso quer dizer que você é este servo. Está dando para entender? Você é esse servo. Nós somos o quê? Esse servo. Versículo 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Foi apresentado um servo dentre os que devia ao Senhor, ao rei, né? Ele devia quantos talentos? 10.000 talentos. Ele devia 10.000 talentos. Segue. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Volta lá, assim, vamos lá, de novo, leia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vocês entenderam a parábola? Vocês estão entendendo? O servo que devia quanto? 10.000 o quê? Talentos. 10.000 talentos. Irmãos, eu fiz as contas aqui, fui aos livros, pesquisei, né? Li, pesquisei para um lado, pesquisei para o outro, e chegou-se à conclusão que um talento, tá? Ou 10.000, volta lá, 10.000 talentos, achei.
Ajuda aí, pastor. 24. Está no início, não? 24. 10.000 talentos. Tá certo aí? Tá. Foi apresentado um que devia o quê? Quando? 10.000 talentos. Sabe quanto que é 10.000 talentos? Você tem noção o que quer dizer 10.000 talentos? 300 bilhões de dólares. $10.000 talentos, 300 bilhões de dólares. Será que alguém teria esse dinheiro para pagar o Senhor? Vendo o Senhor que ele, o servo, não tinha como pagar 300 bilhões, convertendo em dólar, 300 bilhões de irmãos, é muito dinheiro, não tem como pagar. Você vai viver mais de 200 anos para poder pagar, muito mais, tá? Estou dando aqui uma noção para você. Você pode trabalhar o que for para tentar pagar essa dívida, não tem condição de pagar esta dívida. Por que Jesus jogou uma dívida tão alta na parábola? Mostrando que o nosso pecado, ele não pode ser perdoado, senão pelo próprio Deus. Amém? Amém. Nós devemos a Deus e devemos muito. A única pessoa que pode nos perdoar é o Senhor Deus, através do sangue de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Por isso que o Senhor, vendo que ele não tinha, o seu servo não tinha como lhe pagar 300 bilhões de dólares, então o que ele fez? Perdoou a dívida do seu servo. Mas aquele servo, ele era negligente, ele era mau. Aquele servo, ele era intolerante. Acabou de ser sanado, o Senhor perdoou 300 bilhões de dólares, e agora ele encontra o seu amigo, o seu conservo, que lhe devia, vamos lá, por favor, 100 dinheiros, que é denário. Olha lá, por favor. 28. Isso, pastor, ajuda aí. Leia, por favor. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão deles, tocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. E o que o conservo falou? Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Aí está a covardia. Aí está o que Jesus estava, como é que fala? Ensinando o seu discípulo uma lição. Eu te perdoei os teus pecados, eu sarei, você foi perdoado de todos os teus pecados. Você não tinha como receber o perdão senão pelo sangue do meu filho. Eu te perdoei de todos os seus pecados. Não haveria dinheiro, não haveria dólar, não haveria nada que pudesse perdoar, que você pudesse, como é que se fala? Trazer esse dinheiro para receber o perdão do pecado. Não há preço. O teu pecado é muito negativo. O saldo é grande, é muito grande, é negativo.
Mas só que ele encontra com seu conservo que lhe devia 10 dinheiro, que é nada mais, nada menos que 100 denário, que é 10 mil reais. 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais. Olha a diferença para 300 milhões de dólares que ele devia, que foi sanado, e agora ele tem um conservo que lhe devia 10 mil reais. Uma quantia muito equivalente aos dólares, uma quantia bem menor. Então isso aqui enfoca na nossa vida, tá? Porque Jesus nos perdoou de um pecado tão grande, um pecado mortal. Nós podíamos ir para o inferno, tá? Mas agora Jesus nos perdoou, mas Ele ensina, Jesus ensina que como nós recebemos o perdão, agora nós temos o direito de perdoar qual seja a dívida, qual seja o pecado, qual seja a ofensa que alguém te cometeu, que alguém te desprezou, te menosprezou, te xingou, falou mal, fez pouco caso de você, te roubou, pegou emprestado, mas não te devolveu. Tudo isso é um pecado, tudo isso é uma dívida que a pessoa, que você tem o risco de sofrer, que a pessoa tem o risco de fazer contra você. Então Jesus diz: perdoa, porque assim conforme eu te perdoei, tá? E te dei acesso ao céu, agora você tem que perdoar. Você precisa perdoar. Todos nós precisamos perdoar os nossos devedores. Amém ou não amém? Amém. Irmãos, por mais triste que seja, por mais importuno que seja o pecado que a pessoa cometeu ou comete contra você, tá? Você deva perdoar. Até porque se alguém peca contra ti, o pecado é um pecado razoável, dá para você perdoar, você tem condição de perdoar. Se você está inserido no reino de Deus, você pode liberar, você pode perdoar. Agora, diante de Deus, irmãos, se você peca, se você blasfema, se você causa um monte de delito, então você passa a dever a Deus. E a dívida diante de Deus, ela só pode ser sanada através do perdão do Filho de Deus, do sangue de Jesus. Então, a dívida que você fizer diante de Deus é uma dívida que você não consegue por si mesmo, por mais dinheiro que você tenha, por mais dólar que você tenha, você não consegue quitar a sua dívida de pecado diante do Senhor. Por isso que o Senhor Deus nos deixa esta parábola, tá? Nos deixou esta parábola. Ele nos deixa esse grande exemplo. Veja bem, Mateus, capítulo 6. Livro de Mateus, capítulo 6. De 14 e 15. Pastora Quitéria, por favor. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também... Aqui já é o Senhor Jesus Cristo, né? Sobre a oração do Pai Nosso. Lá no finalzinho,
ele diz, ele orienta desta forma. Vamos lá? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, é questão, irmãos, de como é que eu posso dizer? Se você perdoa, eu também te perdoo. Mas se você não quer perdoar, você tem o coração fechado, eu também não vou te perdoar. Volta lá, por favor. 24. Vamos lá. 14, desculpa. Também, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Os dois, né? Tá vendo aí? O perigo de você não querer perdoar. Tá dando para entender? Então você precisa perdoar. Pastor, mas é difícil perdoar. Pastor, é difícil. Irmãos, tem coisas entre famílias. Eu não vou entrar em assuntos, mas tem coisas gravíssimas entre família. Abusos, coisas gravíssimas. Mas enquanto a pessoa está fora, enquanto a pessoa não se encontra inserida dentro do reino de Deus, ela não consegue perdoar. É difícil. Sem o amor de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem o encontro com Jesus, sem a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, é quase que impossível uma pessoa em que fora abusada dentro da sua própria casa perdoar o seu ofensor. Mas quando a pessoa entrega a vida para Jesus, que ela recebe a presença do Espírito Santo, a coisa muda, porque o Espírito Santo começa a fazer uma terapia, algo vai penetrando no coração e a pessoa vai recebendo uma limpeza, e todo aquele pensamento de revolta Deus vai perdoando, e Deus vai purificando, Deus vai renovando, e de repente a pessoa está preparada para perdoar o seu ofensor. Amém ou não amém? Somente na presença de Deus. Agora tem problemas cotidianos, tem pecado cotidiano, e você, uma desculpa ali, uma desculpa aqui, alguma coisa ali, isso é um pouco fácil, mas tem problema que é gravíssimo, é perturbador, é aquele problema que leva você à depressão, é aquele problema que quanto mais você pensa na pessoa, mais depressiva você fica, porque aquilo desceu no seu coração, te deixou triste, te deixou magoado, te deixou abatido. E quando você se encontra abatido, magoado, triste, você está vulnerável aos ataques. Aí começa a vir a vontade de morrer, aí começa a brotar no seu coração, na sua mente, pensamentos, vem um monte de pensamentos de vingança, e até mesmo de tirar a sua própria vida, e a pessoa ela se vê algemadas, não consegue sair, não consegue sanar aquele problema, porque tornou-se um problema espiritual. E muitas das vezes Deus precisa entrar na sua casa, Deus precisa entrar na sua família, para que esse problema seja sanado, para que você aprenda, possa receber de Deus o desejo
a vontade de perdoar, para que você possa perdoar liberalmente, espontaneamente, por amor, por misericórdia. Amém ou não amém? Amém. Que o Senhor Deus, irmãos, te abençoe. Eu vou ficar por aqui. Há muitos outros assuntos. Jesus perdoou.